Eu acredito que a essa altura todos já saibam do que está acontecendo nos Estados Unidos e em diversas partes do mundo. Milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra o racismo. Protestar de diferentes formas. No último domingo, na Inglaterra, um grupo de manifestantes decidiu derrubar um monumento, uma estátua de Edward Colston. Em Londres, uma estátua de Winston Churchill foi pichada por manifestantes. E nos Estados Unidos, estátuas de Cristóvão Colombo, descobridor da América, também foram derrubadas. E a primeira coisa que se diz a respeito dessas ações é vandalismo. Aliás, a maioria das notícias que eu vi já qualificavam os manifestantes como vândalos, encerrando aí o assunto. Ou destruição do patrimônio público, depredação. E sempre tem alguém que pergunta, e você? Você apoia esse tipo de ação? Você apoia o vandalismo? Para além do vandalismo, é uma questão de mandar uma mensagem. E não se trata aqui de ser a favor ou contra, mas de refletir a respeito dessa mensagem. Edward Colston foi um traficante de escravos, sócio da Royal African Company, empresa que foi responsável pela captura e venda de mais de 80 mil seres humanos escravizados. Pessoas como Colston ficaram milionárias com esse tipo de comércio, que durou mais ou menos até o século XIX, quando, depois de séculos lucrando com o tráfico escravo, a Inglaterra passou a se opor à escravidão e ao tráfico escravo, de maneira geral. E vejam só que interessante, na notícia no portal R7, eles comentam o seguinte: com a fortuna feita pela escravidão, ele, Colston, ajudou no desenvolvimento da Inglaterra e era considerado um filantropo, doando dinheiro para igrejas, hospitais e escolas. Nós vamos ver que essa história é cheia de contradições, porque o ser humano é contraditório. Enfim. No século XIX e no início do século XX, a Inglaterra continuou expandindo seu império na África e em outras partes do mundo, se apropriando de territórios, riquezas e pessoas. A expansão imperialista das potências europeias, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, enfim, deu uma outra configuração às velhas e conhecidas formas de exploração colonial, de recursos e seres humanos, o que proporcionou o progresso da Europa. A modernidade capitalista é um produto do colonialismo. E foi nessa Inglaterra de expansão imperialista do período vitoriano que cresceu Sir Winston Churchill. Churchill é produto dessa sociedade onde o racismo fazia parte, onde era natural que existisse uma hierarquia entre seres humanos, povos, raças, culturas. O primeiro-ministro conservador britânico que lutou contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, que é reconhecido como um dos heróis da Inglaterra e do Ocidente por ter derrotado o nazismo, era racista. Um tanto quanto contraditório, não é? Aimé Césaire, escritor martiniquenho, provocava que os nazistas não inventaram nada novo. Apenas aplicaram aos povos europeus aquilo que os colonizadores europeus já faziam contra os povos africanos. E não apenas no século XIX, quando começa a invasão da América pelas potências europeias, desde o século XVI, tudo isso se deu com base no genocídio indígena. Milhões morreram assassinados nas guerras coloniais, ou por doenças, ou por consequências da escravização e da exploração a que foram submetidos. Em Richmond, no estado da Virgínia, a imagem de Cristóvão Colombo, navegador que descobriu a América, foi derrubada por ser símbolo, segundo os ativistas, do genocídio de povos indígenas e da escravidão. A estátua de Colombo foi enrolada numa bandeira em chamas.
e jogada dentro de um lago. Perfect right there. That's perfect. Em Boston, uma outra estátua de Cristóvão Colombo foi decapitada. O monumento fica no parque que leva o nome do navegador italiano. O portal R7 consultou Paulo Ramires, professor de Sociologia e Filosofia na Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, para comentar a respeito. E o professor Paulo Ramires cita justamente Walter Benjamin. Não há monumento da civilização ou do progresso que não seja, ao mesmo tempo, um monumento da barbárie. A história é sempre narrada pelos vencedores, ou seja, aqueles que conquistaram, venceram, derrotaram outros povos e outras etnias. E ele ainda explica que, no caso da Inglaterra, o que ocorreu foi uma tentativa de destruir um símbolo, um monumento que revela, na verdade, a barbárie, a escravidão, o racismo. Essa é uma ideia cara para o Walter Benjamin, para o seu conceito de história, e acredito que vale a pena nós darmos uma olhada justamente nas suas teses sobre o conceito de história, especialmente na tese 7, onde ele trabalha com essa ideia. Ele diz: os que num momento dado dominam são herdeiros de todos os que venceram antes. A empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores. Todos os que até agora venceram participam do cortejo triunfal que os dominadores de hoje conduzem por sobre os corpos dos que hoje estão prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo triunfal, como de praxe. Eles são chamados de bens culturais. A partir das chaves de interpretação que o Walter Benjamin nos dá, o que nós podemos pensar a respeito? Esses manifestantes estão justamente parando este cortejo triunfal. De forma simbólica, é claro, mas estão parando. Então, quando os comentadores mais conservadores ficam horrorizados com essas imagens e dizem que são apenas vândalos que não conhecem a história, não dão valor para a história, não, eu acho que é justamente o oposto. Eles conhecem muito bem essa história. E parece que isso serviu para acender um debate sobre devemos ou não manter estátuas e monumentos que homenageiam estas figuras históricas, mas que hoje representam algo que nós não queremos lembrar, algo que é preferível que não tivesse acontecido, ou seja, que nós estabelecemos uma outra relação com este passado. E é um debate importante sobre que memórias nós queremos celebrar. Memórias de quem? Quais memórias ou de quem são valorizadas como história? Quais narrativas sobre o passado nós consideramos válidas para chamar de a história, em detrimento de outras histórias, de outras memórias, de outras experiências? E reparem bem que tem uma relação bastante interessante entre os monumentos e a história que nós aprendemos na escola, essa história escolar. Muitas vezes, fotos destes monumentos, fotos de estátuas estão presentes no livro didático, né, ilustrando aquele conteúdo que está sendo trabalhado, especialmente quando se fala de colonização. E, de certa forma, a função dos monumentos é essa, é de dar concretude, é de materializar essa história, uma parte daquele passado, e que acaba tendo um efeito simbólico muito importante de, olha, de fato isso foi assim, foi bem assim. Quer dizer, esta é a história. E as outras histórias são histórias. Enfim. E justamente quais histórias são contadas como tal? Quem são as pessoas que se identificam com essa história, com H maiúsculo inclusive? Então esses protestos de fato têm uma função simbólica bastante importante quando eles instigam esse debate.
de que, pera lá, existem outras histórias que precisam ser contadas, para além do colonizador. E essas histórias não são histórias de um passado longínquo, um passado que ficou para trás. Pelo contrário, é um passado que está presente na nossa sociedade. Como um passado ausente, mas está presente. Um passado que tem a sua continuidade. Ainda que talvez se lhe reserve um papel de nota de rodapé, mas ele precisa vir para o texto principal. Fica a reflexão de que é preciso pensar também ações para além dessas, que têm a sua importância simbólica, como bem falamos já, mas para além disso, nós estamos falando sobre um passado, mas apenas destruir estátuas e monumentos não vai mudar esse passado. Também não vai mudar o nosso presente. Não vai mudar a nossa sociedade construída sobre o colonialismo, sobre a exploração, sobre o racismo. E quando eu falo nossa sociedade, é pensando que a modernidade capitalista é presente em todo o mundo, de uma forma ou de outra, mas se estabeleceu como tal, justamente tendo como base o colonialismo, a colonização. Por isso que nós falamos que a modernidade é também a colonialidade. Isso tudo está presente na nossa sociedade hoje. De uma forma ou de outra, afinal, uma coisa é a Europa, os Estados Unidos, que tem uma história, que tem um tipo de formação. Outra coisa é o Brasil, a América Latina, submetidas a outras formas, outras configurações dessa modernidade e colonialidade. Se é justamente com essas bases que a nossa sociedade presente se construiu, é preciso ter em mente que todas as contradições econômicas, sociais e culturais presentes são fruto exatamente dessas condições, e que essas contradições ainda estão presentes. E é urgente resolvê-las. É urgente uma alternativa para o atual estado de coisas.